permissão. Hoje vamos falar como é que a falta de permissão influencia a nossa saúde, influencia o nosso dinheiro, influencia os nossos relacionamentos, aliás, influencia a nossa percepção espiritual. Deixem-me só pôr aqui a música direitinho. E sejam todos muito bem-vindos então. Hoje vamos viver um dilema que todos nós temos e que muitos de nós não admite. E é devido a esses sintomas e a este evento que nós bloqueamos. Simplesmente muitas vezes porquê? Que é permissão. Antes de tu tentares ter a vida extraordinária, antes de tu tentares transformar o teu relacionamento, precisas conectar a ti, certo? Isso já é algo concreto aqui nas nossas lives. Mas também precisas fazer uma coisa, que sem ela nada funciona, que é permitir-te. Se tu não te permitires a te perdoar, se tu não te permitires a mudar, se tu não te permitires a ser quem tu és, muito dificilmente tu vais conseguir equilibrar a tua vida, não é? Portanto, nós hoje vamos falar sobre a falta de permissão. Tu és uma pessoa que se permite? Quero que realmente vejas o sentido da palavra permitir. Tu és uma pessoa que no teu dia-a-dia tu te permites? Seja no trabalho, seja no teu próprio relacionamento, seja na tua saúde. Tu permites-te ser abundância, ser prosperidade, ser alegria, seres uma boa companhia. Tu permites-te isso ou é mais um acordei e vamos ver o que é que isto dá? É muito importante nós percebermos isto, porque imagina assim, eu começo a minha jornada espiritual, começo o meu estudo, começo a meditar, a tirar momentos para mim, começo a dedicar tempo à minha empresa, começo a tentar escrever livros, ajudar as pessoas através de vídeos, através de palestras, mas eu, no fundo, não me permito. Eu acho que não sou suficiente. Eu acho que não mereço ter felicidade. O que é que tu achas que vai acontecer com esta narrativa interna? Eu, fora, vou começar a bloquear os meus campos. Tudo onde eu tocar não vai funcionar. Ou pode funcionar até certa distância e depois vem para baixo outra vez. Porque eu simplesmente não me permito. Vocês já viram alguém e eu entrar num... Vou conhecer uma rapariga. Sentámos-nos num café, começámos a falar e eu não me permito ser eu mesmo. Eu não me permito ser verdadeiro. Porquê? Porque eu quero que a pessoa goste de mim, quero causar uma boa impressão. Só que, para eu causar essa boa impressão, tem que ser algo que eu não sou, certo? Eu não me permito ser quem eu sou. Eu não acredito em mim e na minha personalidade. Por isso é que eu tenho que inventar. Só que o que é que vai acontecer se essa pessoa e eu nos conectarmos? Daqui a 2, 3 meses a pessoa está-me a tirar a cara que tu não eras assim no início. Tu enganaste-me, não era nada disso que eu estava à espera. Tu não eras nada assim. Porquê? Porque tu não te permitiste ser quem tu és. Só que toda a gente aqui sabe que passados os tempos, aquele frisinho na barriga passa, a dopamina está garantida, nós conseguimos estar com aquela pessoa, com aquela recompensa diariamente e nós começamos a ser nós mesmos. Portanto, é muito bom eu me permitir antes de fazer alguma coisa. Em relação ao dinheiro, a mesma coisa. Em relação à prosperidade, vamos falar de prosperidade em si, que é crescimento em todas as áreas. Prosperidade é quando tu estás em modo de crescimento. Se eu não me permito ser abundante, se eu não me permito ser feliz, alegre, se eu não me permito estar rodeado de boas pessoas, como é que tu queres que a tua prosperidade cresça? É a mesma coisa que tu colocas o terreno todo direitinho, colocas as sementes e no dia seguinte estás a tirar tudo, para ver se já nasceu alguma coisa. Ou seja, tu estás a destruir com a tua falta de merecimento, de confiança, de fé até podemos usar a palavra fé. Portanto, é por isso que é importante eu desenvolver permissão. E vamos então começar a nossa live de hoje sobre permissão e eu vou falar em 3 pontos: saúde, dinheiro, relacionamento. E vamos começar por saúde. Tu sabes que a maior parte das pessoas que estão doentes, elas não se permitem não estar sem a doença? Como assim, Miguel? As pessoas, devido à vida que levam, devido às escolhas que fizeram, aquela doença veio por uma razão, em que a pessoa tem que aprender o porquê. Vocês já viram imensos casos de pessoas que desenvolvem doenças, vão ao médico, fazem operações e a doença desaparece, sai e passados uns tempos aparece noutro sítio.
Ou seja, a pessoa não retirando a causa da doença, os sintomas vão aparecer. Ou seja, a pessoa tem que se permitir perceber o porquê da doença. Enquanto a pessoa não compreender que é ela que está doente e que o corpo reage como uma consequência da luta interna, a pessoa, enquanto não perceber que existem relacionamentos dentro dela, emocionais, bloqueios e traumas que têm que ser lidados, têm que ser libertados, permitidos, para que a sua saúde flua. Miguel, estás a dizer que toda a gente é que causa a sua doença? É exatamente isso que eu estou a dizer. Toda a gente tem uma doença com causa. E a maior parte das pessoas, se tu lhes tirares a doença, a pessoa não vive. Como assim? Imagina assim uma senhora muito vitimista. Ela está sempre a vitimizar com tudo. Ai meu Deus. E ninguém lhe liga nenhuma. Nem filhos, nem marido, nem tios. E ela fica doente. Vai para o hospital. E os filhos começam a ir visitá-la. O marido começa a ficar à beira dela. Param de discutir. O que é que tu achas que ela vai sintonizar com a doença? Quando eu estou doente, eu tenho atenção. Paparicam-me. As pessoas importam-se comigo. Qual é a probabilidade dessa pessoa ficar curada? Quase nenhuma. E isto não é consciente, é inconscientemente, porque a pessoa vai querer estar paparicada. Portanto, enquanto eu não me permitir perceber o porquê de eu ter a doença, enquanto eu não der permissão, nada vai resultar. Portanto, eu quero que tu olhes para dentro de ti e te perguntes: porquê que de facto a minha vida continua assim? Porquê que a minha saúde está assim? O que é que eu ando a negligenciar aqui dentro para ter este resultado? Alimentação. Nós não temos na comunidade, pusemos aqui uma aula sobre alimentação e como ela influencia a tua escassez, a tua saúde. É um ponto fulcral. Como é que tu comes? Como é que andam as tuas emoções? Como é que anda o teu relacionamento? Como é que tu andas a aceitar a vida? O que é que tu tens de propósito na vida? Ou seja, eu preciso de permitir certas áreas para que a minha saúde se manifeste. Porque um corpo alcalino não há doença. Só existe doença em corpos ácidos. E não estou aqui a falar de comida, nem de falta de água. Porque uma coisa que os nossos cientistas agora vão descobrir daqui a uns tempos, que não é nada de especial para quem já está no caminho espiritual e despertar, que os pensamentos poluem muito mais que o cigarro, poluem mais que o carro, poluem mais que tudo. Como assim, Miguel? Se tu reparares tudo que seja tempestades, terremotos, isso tudo é Gaia a limpar a sua vibração, o seu campo eletromagnético, ou seja, limpar a área. Para quê? Para que toda esta instabilidade energética negativa saia. O planeta também é um ser vivo. E nós, com a nossa psique doentia, a zona umbralina que nós vivemos, toda a densidade faz com que faça estes estágios. Por exemplo, se tu vais a uma cidade umbralina, basicamente só existem tempestades. Para quê? E chuvadas, para limpar aquela área. Se vais para uma área mais calma, serena no nosso planeta, aquilo poucas vezes é instável o tempo. Agora, se tu vais para grandes metrópoles, se tu vais para grandes sítios onde há muita gente, há muito problema, há muito furacão, há muita chuva. Ai, Miguel, e no meio do deserto, quando acontece aquelas coisas assim? Isso porque tu não estás a ver do outro lado que cidades é que estão ali. E o que é que já aconteceu ali. Ou seja, o nosso pensamento influencia muito o nosso estado. É isso que eu quero que tu percebas. Se tu tiveres pensamentos positivos, se tu tiveres emoções positivas, isso vai-te criar uma ação e tu vais-te comportar de uma forma, certo? Se tu acordas bem disposto, tens os pensamentos alinhados com o que tu queres, um compromisso bem definido com o teu propósito, tens uma orientação, tu começas-te a nutrir, a meditar, a respirar, tu ficas com um tipo de padrão de pensamento, certo? E isso vai influenciar o teu corpo, gerando stress ou calma, positividade ou ansiedade, positividade ou negatividade, ou seja, tu percebes que consoante tiver o meu pensamento, eu vou ter sentimentos que se vão perpetuar numa emoção e vão vibrar em mim um estado de espírito. Correto? Quanto mais negativo e preocupado eu estou, mais isso vai criar acidez no meu corpo. Porque as minhas células vão ficar ácidas. A minha programação vai ser ácida. Eu vou estar a comer, não com gratidão no coração, não a contemplar o que estou a comer, mas com raiva do meu patrão, da minha mulher. E é essa a energia que vai na tua comida.
Assim como tu vês, e muita gente aqui sabe de voodoo, em que a pessoa toca em qualquer coisa e fica lá com o padrão energético dela, ou tu pegas no cabelo da pessoa e levas. Isso é o quê? Vai a tua assinatura ali, energética. Consoante tu mudas a tua vibração, aquilo também muda. Ou seja, a maneira como tu tocas no alimento, a maneira como tu passas energia para aquilo que tu colocas dentro de ti, vai ter a tua assinatura. Ou seja, se eu começar a ter bom comportamento positivo, emoções positivas, se eu começar a ler bons livros e começar-me a sentir nutrido e a permitir-me conectar-me comigo, achas que isso não vai influenciar a tua saúde? Ou achas que é simplesmente sentar-me, pegar no medicamento, colocar, rezar e achar que vai passar tudo? Não, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Cada vez mais nós caminhamos para um despertar espiritual. Cada vez mais o planeta está no seu transição, na sua transição. Ou seja, nós estamos a chegar a um momento em que vai ficar claro que espiritualidade é ciência. Isso é um ponto. Espiritualidade é ciência. Não a ciência que nós estamos neste momento, mas a ciência daqui a 50, 70 anos, espiritualidade é tecnologia. Só o ser humano é que ainda não mudou a crença. Leva tudo o seu tempo. Ou seja, se eu não consigo nutrir o meu corpo, a minha mente e o meu espírito de uma forma correta, se eu não me consigo permitir ser quem eu sou, isso vai gerar doença. Então, se as pessoas começarem a vir para a minha beira, a começar-me a ver de outra forma, eu inconscientemente não vou segurar mais isso. Portanto, se tu te queres curar, emocionalmente, desapegar da tua família, de amigos, desapegar daquilo que te faz mal, se tu queres desapegar dessa doença que tu tens, seja ela qual for, física, espiritual, emocional, tu precisas te permitir. Ué, se eu não me permito, como é que eu vou conseguir mudar? Podes ler os livros todos que tu quiseres, depois podes começar a trabalhar no duro, podes começar a comer comida biológica, não vai funcionar. Podes beber água dos Himalaias regada, rezada, podes fazer o que tu quiseres, não vai mudar. Porquê? Porque não tem problema nenhum com aquilo que estás a comer. O problema é o que é que tu fazes com aquilo que tu comes. Se a tua programação não te permite ser saudável, quer tu comas uma batata ou 100 batatas, o resultado é o mesmo, vai-las transformar na mesma acidez. Se tu mudas isto, tu te permites, tu comes uma batata, ela vai ser alcalina, tu comes 100 batatas, vai ser alcalinas. Dando exemplos assim rápidos. O que eu quero que vocês aqui ganhem é responsabilidade. Perceber que o mundo lá fora vai ser sempre igual ao mundo cá dentro. Eu não posso estar ansioso e depressivo aqui dentro e esperar um príncipe encantado. E a minha vida vai ser maravilhosa e que o dinheiro vai resolver as minhas coisas. Isso não funciona assim. Tu primeiro transformas aqui, tu primeiro sentes a paz aqui, a prosperidade aqui, a alegria, a abundância, a conexão aqui. Tu vibras isso e atraes uma vida cá fora. Exatamente igual a isso que tu estás aqui dentro. É assim que se cria a realidade. Ai, mas tem-me acontecido isto. Se tu estás-te a permitir, temos estágios. Se tu te estás a permitir ser saudável, se estás a permitir mudar, vai vir aquela parte em que vem a negatividade da tua última programação. Ou seja, aquelas interpretações difíceis, elas vêm. Para ver se tu realmente queres, porque a vida são círculos. Imagina que tens o padrão de ficar doente. Tu agora mudas a dizer, não, sou saudável. A partir de hoje, os meus pensamentos, a minha comida, o meu exercício é saudável. E eu permito-me ser saudável. Mas tu continuas com a programação antiga. Não é porque tu teres dito isto e ganhado consciência que isso muda. Tu tens que praticar. E ao praticar, vão vir esses problemas. Tu vais continuar a fazer as coisas certas e o resultado vai ser errado. Até tu forçares, andares e aquilo se tornar um novo padrão. Toda a gente tem que pagar a voltinha. Se tu queres saúde, tu tens que pagar por isso. E mais uma vez, não tem a ver com aquilo que tu comes, mas como tu comes. É óbvio que eu vou comer uma maçã, vai-me fazer melhor comer um chocolate. Mas vocês já reparam que há pessoas que há certas frutas que fazem mal, há carnes que fazem mal, há tudo que faz mal. Tem que haver aqui um equilíbrio. E eu, Carlos Miguel,
Eu opto por uma comida vegetariana. Vegetariana que é mais frutívora, ou seja, é mais fruta. 80%, 70% da minha alimentação é fruta. Há 11 anos. Porque para mim funciona. Já a minha mulher ainda come carne e peixe. E funciona para ela. Mas a nível espiritual, mas nós não estamos a falar aqui, estamos a falar da permissão. E eu permito-me ser assim. Estou saudável. Ela permite ser assim, também está saudável. Ou seja, vai haver o que está aqui e o que está aqui. E aquilo que tu queres para a tua vida. Tens que te permitir. Não estamos aqui a falar de comida, não vou estar aqui a entrar nisso porque isso é para 3 dimensões. Quando vocês elevam para 5 dimensões e começam a conectar-se com vocês, percebem que é mais sobre vocês do que aquilo que vocês comem. Quando eu começo a perceber que sou eu ganho um equilíbrio. Nem 8, nem 80. Encontro o meu equilíbrio. E não procuro porquês, procuro ser. Conectar-me. E eu tenho que permitir. Outra fase que vamos falar é sobre dinheiro. Não te adianta trabalhar muito, não te adianta trabalhar como um louco, que o dinheiro não vem para ti. Como assim, Miguel? Que vou ter que agora ser rico, vou ter que ser influencer? Não é isso que eu estou a falar. Tens que perceber qual é o teu teto financeiro. Tens que perceber o que é que tu permites de dinheiro dentro de ti. Já reparas quando tu, se calhar, recebes mais, por exemplo, agora o 13º mês ou o subsídio de férias, que ele desaparece logo. Ou vem o carro para bater, ou o filho vai ao dentista, ou vamos ali e gasta-se mais do que... Ou seja, tu ficas sempre com o mesmo teto. Porque existe aí uma falta de permissão, de compreensão. Já percebes que muitas vezes as pessoas querem te dar e tu não aceitas? Porque há qualquer coisa aqui que acontece. Porque tu estás focado em pagar contas, por exemplo, tu estás focado em sobreviver. E isso já tem 10, 15, 20 anos, em que tu já passaste a fase de sobreviver, mas agora já não estás a sobreviver. É só a tua mentalidade. E nós temos que nos permitir ver isso. Porque, mais uma vez, ter o dinheiro não é reflexo do trabalho, é reflexo daquilo que tu estás a vibrar. E não tem nada a ver com tu trabalhares para o outro, não tem nada a ver com tu estás a vender flores, vender peixe. Não é isso, é aquilo que tu te permites. Porque, mais uma vez, não confundam paz com dinheiro. Não confundam bem-estar com dinheiro. Porque eu posso ter pouco dinheiro e viver em paz. E estar conectado comigo. E ter uma vida equilibrada. E posso ter muito dinheiro e ser desequilibrado mentalmente e emocionalmente. E nada me sacia. Estamos a falar aqui de dinheiro como prosperidade, como consequência da tua vibração interna, não como valor do objetivo. Eu quero aquilo, porque senão, meu Deus. E eu começo a ser e a fazer, ser e fazer, ser e fazer, tenho o meu objetivo, o meu trabalho é isto, o meu ser está nisto, como consequência eu vou ter um resultado. Se o meu objetivo é despertar as pessoas, elas perceberem quem elas são e viverem o seu propósito, e eu estou a ajudar as pessoas nisto, ser e fazer, é óbvio que vou ter um resultado mais à frente. Só que o resultado só vem quando tu não focas no resultado, por isso tu tens que te permitir ser quem tu és. Tens de te permitir perceber se tu entendes, permitir o que é que te está, como crença negativa, a bloquear, como crença de valor, de identidade, para tu deixares a prosperidade crescer. Seja dinheiro, seja saúde, seja relacionamentos, prosperidade como um todo. Só que eu toquei em dinheiro que é mais fácil para tu, dinheiro. Mas é um todo. Tu não podes ganhar dinheiro sem mudar o teu relacionamento. Não podes ganhar dinheiro sem mudar a tua saúde. Não podes ganhar dinheiro sem mudar o teu corpo ou o teu relacionamento. Porque senão vais ficar infeliz, vais ficar estressado, vais ficar desequilibrado. Porque tu não podes mudar uma área da tua vida sem mudar as outras. Isso não é possível. Mas na televisão... Estamos a falar de pessoas normais. Não estou a falar de pessoas que fazem contratos. Isso é outra história. Uma pessoa normal... Tu vais dar dinheiro a uma pessoa que tu confias ou a uma pessoa que é um aldrabão? Não, Miguel, é óbvio que vou dar a uma pessoa que eu confio e que queira esteja preocupado comigo. Pronto, mas tu olhas na televisão, o que te mostra é o contrário. Que rico é ladrão, rico é corrupto, só se consegue ganhar riqueza devido a roubar, enganar, associar-se a política, porque é isso que te querem mostrar na televisão. Porque 99,9% dos ricos, pessoas prósperas, verdadeiramente, e não estou a falar só de dinheiro, estou a falar de tudo, elas são pessoas que se doam, que trabalham. E nós temos que permitir isso em nós, perceber isso em nós. E que, sim, existem pessoas que nasceram com o virar para a lua devido a certos contratos, mas tudo se paga.
Não é porque tu não estás a ver que as coisas não se pagam. Porque se tu reparas, por exemplo, bem num político, ele entra na política, passados 4, 5 anos, ele está completamente sugado. Ele parece que envelhece para aí 20 anos. Qualquer político. É só olhar. Porque o que se passa ali nos bastidores nem nos passa pela cabeça. Ou seja, estamos a falar aqui de prosperidade. Vê aquilo que tu não te permites. Ai, eu gostaria de ter um negócio de folhas. Vender folhas de eucalipto. E porquê que não abres? Ai, mas não dá isso, o meu marido não quer. E se não tem dinheiro? E se as pessoas não acreditam? Ganha permissão. Percebe aquilo que tu és. Percebe aquilo que tu queres. E pergunta: o que é que eu preciso de aprender para me permitir? Não te adianta ir para o mundo, correr, mudar de trabalho, enquanto tu não te permitires. Porque prosperidade é uma mentalidade. Dinheiro é mentalidade. Eu sei que isto custa dizer, principalmente aqui em Portugal, mas dinheiro é uma consequência daquilo que tu fazes. Aqui dentro. É uma energia, é tu sentiste vivo. É tu percebes que tu tens claramente algo a fazer. Ai, Miguel, mas eu trabalho numa fábrica há 20 anos. Se tu gostas, está tudo bem. Mas se tu estás mal financeiramente, não é porque estás a ganhar pouco, é por causa da tua gestão emocional. Ai, o dinheiro mal dá. Faz contas. Quantas vezes é que te sentaste para ver quanto é que tu gastas, quanto é que entra, quanto é que sai, quanto é que tu podes... Permite ver o problema. E há pessoas que estão a passar e têm um karma para passar assim e está tudo bem. Não tem problema nenhum. Porque têm que aprender. Há pessoas que vocês veem e dizem: esta pessoa parece estar nas cavernas. Como é que tu queres que essa pessoa se permita a abundância? Cada espírito dentro de um corpo tem a sua vibração e o seu caminho. Estamos aqui a falar de pessoas, se tu estás aqui há 20 minutos, já tens de ter um nível de percepção diferente. Ou seja, olha para ti e vê o que é que tu não andas a permitir na tua prosperidade. Primeiro, o que é prosperidade para ti? O que é que tu associas a dinheiro? O que é que tu associas a trabalhar com gosto, com prazer? O que é que tu associas à palavra trabalho? Uma boa pergunta. Eu, por exemplo, eu bloqueava muito, porque a minha associação de trabalho é a associação que o meu pai tem. Trabalho é uma merda, não apetece trabalhar, não quero fazer, eu quero é ser reformado, e andava neste lenga-lenga. Como é que eu podia prosperar? Com esta lenga-lenga de que trabalhar cansa, trabalhar é uma merda, não tem sentido. E depois eu abro a empresa e a minha mentalidade continua, o trabalho é uma merda, ou seja, como é que vai fluir? Não vai. Isto é tudo coisas, programações, que é o dia-a-dia, é normal, nós nem percebemos isso. Só quando tu começas a parar e dizer, não, o que é que eu acho sobre isto? O que é que eu acho sobre prosperidade? O que é que eu acho sobre dinheiro? O que é que eu acho sobre empresas? O que é que eu acho sobre a minha capacidade de gerir dinheiro? O que é que eu acho sobre a minha liderança? O que é que eu acho sobre a minha vida? E tu vais começando a obter respostas. Dói. Dói. Não vamos mentir. Tu começas a olhar para dentro, a tua vida não é aquilo que tu queres. E se tu começares a olhar para aquilo que tu queres, vai magoar. Mas é isso que é a vida. É tu perceberes a tua vida através dos problemas, dos bloqueios e tu quereres ultrapassar isso de livre e espontânea vontade. Isso chama-se maturidade. Viras adulto, já não és criança. Tu resolves as coisas. E é assim que o teu fluxo de permissão começa a aumentar. Tu já reparaste que há coisas que tu fazes e que não dá resultado? Não dá. Tu estás a fazer certo, estás a fazer um passo a passo, tu até estás a ver o vídeo do YouTube, é assim, 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 tu fazes e aquela merda não dá. Eu sei que passei muito por isso. E de repente tu fazes a mesma coisa e já dá. Quer dizer que tu já tens permissão. De alguma forma aqui dentro tu já... E percebeste. Porque nós temos 3 estágios na nossa permissão. Primeiro estágio. Tu sabes a merda e continuas a fazer. Tu sabes que tens que mudar, mas continuas a fazer aquilo. Isto é a primeira fase da permissão. Estou a olhar e isto dá merda. Mas eu continuo a fazer. Porquê? Porque eu não consigo parar. Segunda fase. Eu vejo que estou a fazer merda e chega, eu quero mudar, mas não traz resultado. Em que eu estou a tentar esforçar-me a mudar, como muitos de vocês devem estar, mas o resultado é uma merda. Continua o mesmo, de sempre. Se eu estou a mudar e o resultado é o mesmo, para tu veres o nível de stress, o nível de bloqueio que tu tens dentro de ti. Quando tu passas esse estágio, o que é que vem? Tu continuas a fazer o que tem que ser feito agora, mas o resultado aparece de forma fácil. Em que as coisas começam a fluir, há um sincronismo, em que tu parece que estás conectado e tudo acontece ao mesmo tempo e tudo flui.
que é o estágio que vem depois de tu bateres com a cabeça. A fazer exatamente a mesma coisa, mas agora funciona. No meu caso, faço, nunca funciona. De um momento para o outro começou tudo a funcionar. Começaram a vir pessoas, comecei a dar mais aulas, comecei a dar palestras, comecei a fazer mais projetos, comecei a fazer mais mentorias. Porquê? Porque tens uma linha que tu tens que quebrar de permissão aí dentro. E imagina assim, tu tens um carro. Para o carro estar construído, tiveste um acidente, o que é que tens de fazer? Tu tens que lixar, reparar, pintar. Ou seja, tem um processo todo de desconforto. Para o carro dói bastante. Tu é a mesma coisa, tu decides agora mudar. Permitiste ser abundante. Tu tens um estágio todo até ali. Um corpo físico, imagina. Tens um corpo, queres aumentar o teu corpo mais 10 quilos. Tens que subir o degrau. Certo? Mas tu, neste momento, não consegues subir o degrau. Porquê? Porque não tens força na perna para subir o degrau. Por isso é que tu tens que treinar mais para ganhar força, massa muscular e dás o próximo degrau. O que é isto? Tu tens de trabalhar, tens de treinar, ganhar força, treinar, ganhar músculo, treinar para ter força para fazer isto. Pronto. É a mesma coisa financeiramente, com a saúde. Só que tu, o corpo, tu treinas, alimentas-te, dormes e o corpo faz tudo sozinho. Em termos emocionais, de relacionamentos e financeiros, é os problemas. Vê os teus problemas e vê como é que tu reages a eles. Tu vais ver a permissão que tu tens. Neste momento, tudo o que me acontece na vida de acasos, coisas que acontecem, tenho que resolver, se fosse há uns anos atrás eu passava. Agora, é normal. Porque o nível de permissão para o problema aumentou. Logo, quer dizer que eu já estou noutro escalão, noutro degrau. Isto tem a ver com a vossa permissão. Comecem a perceber exatamente o que é que vocês acham que é. Dinheiro, prosperidade, trabalho, merecimento. Percebam claramente o que é que vocês sentem. A maior parte de vocês, se falam em dinheiro, pensa logo em ladrões, corruptos. É difícil, tem que se trabalhar. Comecem a ver, vão ao ChatGPT, qual é a melhor mentalidade, qual é a melhor percepção que eu posso ter para aumentar a minha prosperidade. E vocês vão ver o que é que ele vai dizer. Não adianta inventar a roda. Vocês têm que se conectar e permitirem-se. Porque vocês podem fazer tudo, podem ser a melhor pessoa do mundo, começar a meditar, começar a conectar-se com vocês mesmos, começar a criar coisas. Mas se vocês não se permitem, vocês vão sabotar. Nunca vai funcionar. Porque vocês sabotam. E a nível de relacionamentos, é a mesma coisa. Imagina assim uma pessoa. Teve dois pais que estavam sempre a discutir. Sempre o pai sempre bêbado, sempre a discutir, batia na mãe, tudo. E a mulher, a criancinha, cresceu com aqueles bloqueios todos. Que tipo de homem é que ela vai arranjar? Exatamente à imagem e semelhança da programação. Porque é isso que ela tem dentro dela. Então o homem vai-lhe bater, vai-lhe assapar. Porquê? Porque ela merece? Não, porque ela tem uma programação e atrai esse tipo de homem. Toda a gente tira essa pessoa dessa pessoa. Finalmente conseguiram tirar. Largou aquele traste. Ela vai arranjar um ainda pior que aquele. Quantas vezes vocês já viram isso acontecer? Porquê? Porque a programação, ela não se permitiu sair daquela programação. Enquanto a pessoa não perceber que o problema não é o homem, é ela. Ai, Miguel, quer dizer que é ela o problema que leva a porrada? Não, é ela o problema porque atrai esse tipo de pessoa. Porque ela ainda não percebeu o que é valor cá dentro, ela não percebeu o que é merecimento, ela não percebeu aquilo que merece. Para ela, o normal é a mulher ser assim, o homem ser assim. Logo ela vai atrair isso. Enquanto ela não perceber que tem que mudar aqui o meu merecimento. Eu preciso ter uma pessoa que me ama, eu preciso ter uma pessoa que me respeita, eu preciso ter uma pessoa que me agregue valor. Eu não admito mais uma pessoa que não seja uma pessoa que vai agregar valor. E então, ela salta, ela começa a expandir e muda. E começa a atrair outro tipo de homem. Ai, meu namorado só me trai, só atrai rapazes que me traem. Olha para a tua premissa, vê a tua programação. O que é que está aí dentro a vibrar? Como é que tu vês um homem? O que é para ti um homem? E começa a mudar, a permitir-te. Porque quando tu não estiveres confuso ou confusa, quando tiveres clareza do que tu queres, isso vem. E tudo o que eu estou aqui a falar é exemplos próprios, são coisas que uma pessoa passa na pele. O mundo sempre vai ser um reflexo do que está dentro de nós, não é verdade? Logo, tu tens que te permitir ser verdadeiramente quem tu és. E uma pessoa, quando começa a crescer e começa a perceber isto que eu estou aqui a falar, a pessoa ganha vergonha na cara e assume a responsabilidade. Estou doente, é a minha responsabilidade.
Estou sozinho, é a minha responsabilidade. E não, ai, eu estou assim doente e a minha vida é assim e tu não me respeitas, ninguém quer saber de mim. Isso não te vai levar lá nenhum. Isso só vai criar mais um fundo de doença. Porque tu estás-te a identificar com essa programação. Aprenda a ser responsável pela tua vida e a ir para a frente. E como nós falámos ontem, esquece a crítica, esquece o que é que o outro vai dizer e faz. Tens que te permitir ser quem tu és. Eu vim de famílias normais aqui em Portugal, eu passei por muito trabalho, fiquei muitos anos a viver sozinho, nunca tinha dinheiro, tudo não funcionava, tirava curso, abri escritório, fechou, e de um momento para o outro, o que é que aconteceu? Permissão. Perceber o meu valor. Compreender que aquilo que eu tenho a oferecer é importante para as outras pessoas, vai ajudar as outras pessoas. Tens ansiedade, depressão, stress, não sabes quem tu és, queres uma direção, e eu ajudo-te nisso. E quando tu percebes esse teu valor e que aquilo que tu tens realmente pode auxiliar as pessoas, tu tens permissão. Só que tens de pagar o preço. Isso é óbvio. E eu, qualquer pessoa. Porquê? Porque tu não estás à espera de quero isto e que aquilo aconteça. Para tu veres se aquilo funciona. Não, tu queres aquilo, tu vais ter que criar aquela imagem na tua realidade para ver se funciona. E teres maturidade para resolver os teus problemas. Perceber que permissão tem a ver contigo, não tem nada a ver com o mundo. Ai, mas o meu patrão não me dá promoção, o meu patrão só... Permite ser quem tu és. E toma uma decisão. Será que este trabalho é para mim? Será que eu já não devia estar a procurar outro tipo de trabalho? Será que não fui eu que de alguma forma inconsciente atraí estas pessoas para elas me dizerem estas coisas? Porque se eu tivesse vontade e coragem, eu mandava-os à merda. Ai, mas se eu mandar à merda, eu isto. Será que era realmente isto? Ou é uma programação minha? E tu vais percebendo isso, que enquanto eu não me permitir ser eu mesmo, eu não vou prosperar. Nem na saúde, nem em relacionamentos, nem com dinheiro. Como eu costumo dizer, eu possuo uma prosperidade em todas as áreas, com um fluxo interno de abundância. O que é isso? É tu sentiste vivo. Quanto mais estressado tu andares, menos serotonina tu vais ter, menos dopamina tu vais criar e tu vais andar mais exausto. Vais ter um stress crónico. Tu não vais ter disponibilidade para rir, para estar alegre. E lembra-te das minhas 4 premissas. Melhor do que ontem, inconsciente reclama, desperto resolve, originalidade e pura alegria. Se tu não tiveres pura alegria, aí dentro a fazer o que tu fazes neste momento, como é que tu queres ter permissão para mudar a vida? Tu estás num fluxo automático, sempre a fazer a mesma coisa e não sai. Quando tu não parares, percebes quem é que tu és, o que é que tu queres, qual é a direção que eu quero tomar e vai para cima. É contigo e é com toda a gente. E aí, quando tu começas a entrar na tua espiritualidade, na tua conexão com Deus, a vir para dentro, tu começas a perceber isso. Se eu possuo um corpo que tem pensamentos e emoções, se eu possuo um karma, que é a minha aprendizagem, quer dizer que para onde quer que eu vá, eu estou no sítio certo, porque os problemas vêm ter comigo. Agora, o que é que eu vou fazer com aquilo que me acontece? Essa é a questão. Será que eu me permito ver que não é tanto o que o mundo me mostra, mas aquilo que eu quero ver do mundo? Porque vocês sabem que se eu puser aqui isto, cada um de vocês vai ter uma definição para isto. De água, bonito, feio, ai plástico, ai vidro, não devia... Qualquer um de vocês vai ter uma definição. Acontece alguma coisa aqui, cada um de vocês vai interpretar com as vossas crenças, com as vossas experiências. Ou seja, olhem para dentro, permitam-se ver verdadeiramente as coisas. Ao invés de usar o ego para ai é assim, ai mas isto é assim, porque isso é piloto automático. Reparem como é que são as vossas relações, como é que vocês falam com a vossa família, com as pessoas chegadas, é sempre a mesma conversa, é sempre a mesma reação, porque já é automático. Permitam-se ver isso para sair disso, porque é isso que está a bloquear a vossa vida. Cada treta a nível de saúde, cada treta a nível profissional, cada treta a nível de relacionamento tem a ver com treta emocional. São bloqueios emocionais que tu criaste desde pequeno. Já nem estou a falar de outras vidas passadas, estou a falar desta vida. Nós somos facilmente bloqueados.
Eu ia para a escola, o meu professor batia-me bastante, pegava na minha cabeça, batia-me no quadro, pum, chamava-me moca, burro, e batia-me, abria-me o lábio, puxava-me, esgaçava-me, dava-me, ficava com galos. Como é que eu ia gostar da escola? Estamos a falar do miúdo na primeira classe, segunda classe. Como é que eu ia gostar da escola? Agora, eu cresci, mas essas emoções, se eu não lidar com elas, se eu não compreender com consciência o que é que aquilo queria dizer, eu vou sofrer. E já passaram 35, 38 anos. Ou seja, permite ver as emoções que estão aí bloqueadas, que estão a afundar. Porque imagina, se eu não tiro aquilo, eu vou ter raiva da autoridade. Porquê? Pais não ajudaram, professores, autoridade para um miúdo de 8 anos, qualquer polícia que venha, qualquer coisa que venha, a autoridade, eu vou ir contra aquilo. Ou vou fazer o contrário, vou-me querer pôr nisso, que foi o que aconteceu comigo. Comecei-me a pôr em cargos de autoridade, a inchar o corpo, a ser violento. Porque é aquilo, o forte fica e o resto fode-se. Se eu gozar, se eu bater, eu vou ser reconhecido. Pronto, e é filosofia. Ai, mas isso é estúpido, Miguel. Estamos a falar de um bloqueio de uma criança de 6, 7, 8 anos. Se eu não ressignificar isso, se eu não me der permissão para ver que realmente o que me está a foder as emoções, as minhas relações neste momento com trabalho, com ouvir o outro, é a autoridade que tinha mudado ali em pequenino. Eu percebi isso, reforcei, mudei, para que o meu momento presente comece a ver as coisas com outra forma. Eu tenho a humildade de aceitar a autoridade, tenho a humildade de aprender com o outro, porque era aquilo que me estava a bloquear. Eu tenho que me permitir. Tudo acontece aqui dentro e cá fora é um reflexo. Vocês têm que aprender a perceber que não me interessa, não me importa e não quero ir correr para o mundo para mudar a minha vida. Eu tenho que mudar aqui dentro. Se isto continuar aqui... Ai, mas eu preciso ler livros, mas eu preciso ver isto. Se vocês não olharem para dentro e forem procurar informação, vocês vão ficar com um surto. Vocês vão ter a cabeça a mil, com 1001 ideias. E não sabem aplicar isso. Permitam-se. Comecem a olhar para dentro. Perceber que as vossas dores, os vossos relacionamentos que falham, a vossa falta de amor próprio advém de bloqueios emocionais lá atrás. Principalmente com o papai e a mamã. Comecem a observar isso na vossa vida. Peguem numa caneta, numa folha e escrevam o que é que neste momento me impede de sorrir. Ai, o meu trabalho, isso é fácil. Ai, a minha mulher, isso é fácil. Ai, os meus filhos, isso é fácil. Continua a escrever. Quando tu chegares a meio, pai, com 15, 20, aí vai começar, que o teu ego já não tem mais ideia e vai ter que começar a vir aqui buscar as ideias. E tu vais ver a lista a começar a ficar verdadeira. Porque tudo que tu vais escrever, o que é que não deixa rir de início, é tudo treta. Isso é o teu ego a tentar tirar a atenção da realidade. Portanto, escreve. Vai chegar um momento em que, não há mais nada para escrever. É nesse momento que tens de ficar atento. Porque isto vai ter que começar a falar. E depois de escreveres isso, chorares, ficares com raiva, com nojo, com o que vier, não interessa, não tem problema nenhum, tu vais escrever ao lado. Como é que eu perdoo isto? Como é que eu avanço nisto? Só isso. E acredita que isto ajuda-te muito na tua permissão e a ganhar clareza do que é que se passa aqui. Nós estamos a entrar numa era de... Quem já me conhece aqui há muitos anos sabe que a minha base é a espiritualidade, é a meditação e que agora está a mudar muito para o comportamento humano. Porque eu próprio escolhi sair da parte de esoterismo porque está a ficar de uma forma muito desequilibrada, em que as pessoas querem conceitos, querem corzinhas, querem curas, mas não olham para o verdadeiro, que é aqui dentro. Vocês têm que entender que o ser humano da nova era, que se fala, o despertar, os seres que vão ficar no planeta, que não vão para outras, é um ser que consegue lidar com as merdas dele, porque o teu karma está ligado às merdas que tu tens que fazer, aos teus problemas. E se tu não aprendes a vir para dentro, a aceitar-te, a permitir-te, a perceber que está tudo bem, pela merda que tu fazes, estás a aprender como ser humano, e a entenderes que tu tens que estar assim, porque é esta parte que a maior parte das pessoas ainda não entendeu. As pessoas trabalham para a iluminação, para serem melhores pessoas, mas não entendem que vocês já são iluminados.
Nós somos consciência. Há 1 bilhão de anos tu eras iluminado e adensaste a tua consciência para vivenciar uma experiência na matéria. Ou seja, entrega-te à matéria. Começa a vivenciar a tua vida verdadeiramente. Só qual é a diferença? É que quando tu despertas para quem tu és, tu começas a usar as tuas faculdades mentais e emocionais, físicas e espirituais de uma forma correta. Eu, neste momento, despertando para quem eu sou, eu consigo ter uma vida extraordinária. Porque eu vou usar os pensamentos, as emoções e a minha organização e o meu trabalho para criar uma realidade X. É essa a diferença. Não te massacres, não digas, ai, mas eu fiz isto. Aprende-te a permitir e a perdoar. E o que é que eu posso fazer agora para melhorar? Agora, porque eu fiz merda há 20 anos, tenho que continuar aqui a roer. Ai, porque eu tratei mal o meu irmão. Ai, porque eu fiz mal à minha tia. Ai, porque eu larguei, traí o meu ex-namorado e isso está aqui. Larga. São só experiências. Vais continuar a condicionar a tua vida por causa daquela merda. Falhaste. Uau, primeiro ser humano a falhar no planeta Terra. E traíste alguém. Uau, que novidade. Nunca ninguém traiu neste mundo. Roubaste. Nunca ninguém roubou. Foste traído. Ai, nunca ninguém foi traído. Larga essa merda. Começa a colocar-te, a conectar-te contigo. Permite. Para que é que vais estar a... O meu pai, professor, batia, meu era moca. Os meus pais nunca perceberam que eu tinha Asperger, princípios de autismo. Por isso é que eu sofri. Para com essa merda. Cada um fez o que tinha que fazer. Tu chegaste onde tu chegaste devido a essas experiências. Agora, deixa de ser criança, torna-te um adulto e resolve as tuas merdas. Eu podia facilmente agora chegar à casa dos meus pais e tudo, tenho as coisas todas. Olha, sabes que eu tenho princípios de Asperger, tenho aqui princípios pequeninos de autismo. É normal que eu não aprendesse, eu estava cheio de medo da escola, aquilo não me interessava, não me estimulava. É normal. É tão normal que agora eu estudo mais, se calhar, como médico, como universitário, porque é aquilo que eu gosto. Mas na altura não era. Só que eu, em vez de fazer isso, percebi que eu precisei de passar por isso para perceber que não era aquele caminho. Imagina se eu fosse um aluno. Não havia perguntas, não havia questões, não havia rebeldia e eu seguia aquele plano. Nunca chegaria onde cheguei hoje. Portanto, as coisas na tua vida acontecem como têm que acontecer. Permite ser, caralho. Ser tu próprio. Ai, mas a minha mãe está à espera, o meu pai deixa... Foda-se. Tu és um ser único. O que tu tens daqui para a frente é assim. Eu nasci, vim dos meus pais. Tens uma dívida com eles? Não, não tens dívida nenhuma. Eles é que têm que cuidar de ti. Porquê? Porque tu nasceste deles, estás a crescer e eles têm que te nutrir. Têm que te manter. A partir do momento em que tu te tornas independente, corta e tu tens que criar uma família. Ou seja, a tua família é aquilo que tu queres, aquilo que tu escolhes para ti. A minha família neste momento é a minha Juju e o meu cão. Ponto. É a eles que eu devo satisfações, é a eles que eu coloco a minha energia. O resto, respeito, honro, mas a minha vida são estas duas entidades. Ponto. Ai, mas a tua tia... Foda-se. Eu vivo a minha maneira. Eu vivo a minha vida. E se aquelas pessoas me fazem mal, eu vou cortar as tretas. Vocês já repararam que muitos de vocês começam a ganhar dinheiro e vêm o vosso irmão pedir dinheiro? Vocês começam a ganhar dinheiro e vêm a vossa mãe, pai, agora preciso de dinheiro para isto, para aquilo. Porque há uma programação. Tu sentes-te culpado e tudo o que tu tens, tu dás. Permite ver isso. Vai para dentro. Doença, a mesma coisa. Tu já reparas que a maior parte das pessoas na tua vida, ai, está sempre doente, está sempre doente. Porque é uma forma de chamarem a atenção. De serem paparicados. Ai, coitadinho, está doente. Ai, Miguel, isto é verdade. Tu pegas já ali na Juju que está ali. Ai, tu não vais visitar ninguém no hospital. Tu não tens, parece que não tens empatia pela pessoa. Eu vou ter empatia pela pessoa que está doente. A melhor forma dela ficar curada é eu não lhe dar empatia para ela crescer, para perceber que ela, o estado normal dela é estar equilibrada. Porque se eu começar a dar atenção quando a pessoa está doente, a pessoa vai associar que quando eu estou doente eu tenho atenção. E não se cura. Olhem para as crianças, como é que funciona. Foda-se. Ai, Miguel, devias ir ao funeral do teu tio. A treta com o tio és tu com ele, não tenho nada a ver com isso. O que é que eu vou fazer um funeral se o espírito dele nem está ali? Eu já falei com ele, nem sequer está ali, o que é que eu vou ali fazer? Ai, mas está toda a gente, vai ser o único a faltar. E eu preocupado com isso.
Eu faço aquilo que eu acredito. Então, quer dizer, eu prego, ensino as pessoas a perceber que sou um espírito, que isto é só uma experiência e agora vou para ali para o meio do funeral fazer o quê? Ai, vais dar companhia aos teus pais neste momento difícil. É treta deles. Vai tirar a dor deles, eu está lá. Não. Então porquê que eu vou colocar num sítio onde eu vou absorver aquilo tudo e vai prejudicar nas sessões que vou fazer a seguir? Comecem a fazer aquilo que é certo para vocês. Eu não estou a dizer que é o correto, que isto não é errado. Estou a dizer aquilo que eu sinto e faço. Porque é assim que eu vivo a minha vida. Ai, vais largar o trabalho outra vez? Ai, vais fazer isso de meditações, ajudar as pessoas de coach? Por amor de Deus, faz uma coisa certa. Estás num trabalho efetivo, fica aí. Tchau. Como é que eu vou agora? Permitam-se, olhem bem para a vossa vida. Vocês querem umas coisas. Como é que vocês querem? Como é que vocês querem viver a vossa vida à espera que as pessoas que estão à vossa volta, com a mesma programação que vos pôs infeliz, entendam o que vocês vão fazer? Não tem lógica. Tu queres começar a mudar o teu trabalho, queres começar a empreender, queres começar a meditar, queres começar a ficar mais em silêncio, queres mudar a tua alimentação, as pessoas à tua volta, a permissão delas é tão fraca que elas, só de tu queres mudar, a pessoa vai ficar desconfortável. Tu vais fazer isso? Nós investimos tanto dinheiro na tua escola e tu agora vais seguir isso? É bom. Aos teus pais nós demos tanto por ti. Bom, porque é a minha vida. E eu, aos 18 anos, não entendo o que é que eu queria para a vida. E agora, com 30, já começo a perceber um bocado. E não quero isto. Como é que tu podes? Foda-se. Corta. É a tua vida. Ai, mas os meus pais vão ficar chateados. Os teus pais vão ficar chateados. É problema deles. Ai, então vou ser rebelde. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer para tu seguires aquilo que está dentro de ti. Merece, permite. Não estejas à espera de querer fazer algo e as pessoas à tua volta te compreendam. Que não vão compreender. Porque senão elas já não estavam nesse estágio. Se tu estás num sítio que é tudo negativo, denso e que nada funciona e que toda a gente está programada e automática, tu ao despertares não tentes ajudar. Porque não vai ajudar. Tu vais ser sugado. Porquê? Porque eles estão bem. Tu é que despertaste. Tu é que tens que mudar. Ai, então, Miguel, se eu começar a seguir o que eu quero, vou ter que perder amigos, vou ter que perder... Vais. Se verdadeiramente sentires isso e percebes que aquelas pessoas não tiram o melhor de ti, vais, porque aquilo só vais fazer um favor a ti mesmo. Porque se tu estás com pessoas que não agregam valor, se estás com pessoas que te fazem sentir mal, se estás com pessoas que tu não podes partilhar os teus sonhos porque eles se riem, ué, tu queres estar com essas pessoas porquê? Por medo de estar sozinho? Foda-se. Preferia estar sozinho. Pá, permite. Ai, tu falas porque tu não tens filhos. E eu costumo te responder, eu não tenho filhos, é verdade, mas eu sei fazê-los. Se eu quiser fazê-los, faço. Só que sempre disse uma coisa que a minha família sempre serviu toda a gente. Eu só vou ter filhos quando a minha mulher não precisar de trabalhar. E toda a gente, se for assim ninguém tem filhos. E eu, problema vosso. Porque é certo é que agora a mulher já não precisa de trabalhar. Certamente pode vir agora filhos. O que para os outros é ridículo, para mim era básico. Eu não vou estar a meter uma pessoa no mundo em que eu vou ter que ir trabalhar 1001 coisas para lhe dar comida. Não, vou ter que ter uma coisa em que eu possa usufruir, possa ter a vida com ele. Ai, mas isso assim é muito difícil. Eu estou a falar da minha experiência. Eu não estou a dizer que é certo. Só que na minha cabeça não tinha lógica ter um filho, passar 4 meses ter que ir trabalhar para ele numa creche, em que me vai te sacar 200, 250 euros para estar lá e eu vou estar com ele 2, 3 horas por dia. Porque tenho que ir trabalhar para manter a creche. A mim não faz sentido. A mim. Por isso é que desde sempre vivi sozinho. Agora começo a ter essa maturidade de ver. São escolhas. Cada um tem as suas escolhas. Não estou a dizer que é o certo. Estou a dizer que foi o certo para mim. Assim como quando eu tive o meu cão, e toda a gente que me conhece sabe, aquilo é como um filho. Tem que ir à rua, tem que ir aqui, independentemente de eu dormir, se eu estar cansado a notar, eu vou fazer. Independentemente de onde eu estiver, já deixei de ir de férias, ainda há 2 anos, porque tive que ficar com ele porque não havia ninguém para ficar. E a minha mulher foi toda a família. Porque é um compromisso. O cão não tem culpa de ter vindo para a minha família. Fui eu que o fui buscar. Logo existe um compromisso. Logo, se eu acredito em mim, se eu acredito na forma como eu vivo e permito-me, eu vou ter que fazer aquilo que eu acho que é certo. Nem sempre acerto. Não quer dizer que não magoe as pessoas, mas é o certo que está aqui no meu coração, que me faz dormir, que me faz estar alegre e estar aqui.
Esquece de ter razão. Esquece o resultado. Faz o que não te permite ser quem tu és. Porque tu só vais aprender com os problemas. Eu nunca vi ninguém a aprender. Eu vou meditar. Fiquei zen. Pronto. Não, isto não existe. Tu começas a expandir a consciência, começas a distanciar do teu ego, começas a ganhar presença, mais consciência, tu começas a perceber como é que funciona a realidade e os problemas vêm. Para quê? Para tu perceberes que não existem problemas. E consoante tu vais resolvendo os problemas, arranjas soluções, transformas o karma em dharma. É só essa a merda do significado da vida. Se queres um significado para a vida, estás aqui para limpar as merdas que vieste aqui fazer. Portanto, permite ser quem tu és. Permite olhar para ti e ver quem tu és realmente. Vai doer? Vai. E não vão aceitar? Já não estás habituado a isso? Por onde quem é que eu me vou preocupar porque o meu tio diz acho que não devias viver assim. Estou-me a cagar para ele. Quem é que está a viver a minha vida? Sou eu. Então, acho que tu te perdeste. Mas sabes para onde é que eu vou? Não. Então como é que sabes que eu me perdi? Antigamente eras mais calmo. Mas como é que tu sabias que eu era antigamente? Porque é para falar dos vídeos mais calmos assim? Tu não me conheces-me por vídeos. Como é que eu me vou importar com aquilo que tu dizes? Comecem a raspar isso da vossa vida. Permitam-se ser vocês. Permitam-se errar. Permitam-se estar na merda. Porque é eu permitindo estar na merda, não funciona, que eu vou perceber o que é que funciona. Só que o problema é que as pessoas têm medo de falhar, têm medo do que é que o outro vai dizer, têm medo de, falhou, perdeu. Caguem nisso. É a vossa vida, é importante. Vocês é que vivem aí dentro. Quem é que acorda com este corpo? És tu. Quem é que acorda com estes pensamentos? És tu. Quem é que acorda com essa conta bancária? És tu. Quem é que acorda com essas dores? És tu. Então, quem é que merece ser ouvido? És tu. Quem é que merece ser mudado? És tu. Quem é que deve ser prioridade na tua vida? És tu. Ponto. Conseguiste equilibrar, conseguiste encontrar a tua paz. Passa para a tua família. Família que tu escolheste. Não vais por aí com a família toda. A família é aquilo que eu escolho. Honra de quem tu vieste e escolhe a tua família. Porque toda a gente aqui sabe, os nossos elos emocionais com família é o que nos fode todos. Porque nós depois ajudamos o tio, ajudamos o primo, ajudamos aquele e levamos com a carga emocional de toda a gente em cima. Corta e percebes que tu tens a tua vida e eu agora sou adulto e eu escolho o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, o meu cão, o meu periquito. E é isto que é a minha prioridade. Qualquer discussão que haja, a prioridade é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, não o outro. A tua mãe liga, já não me ligas há muito tempo. Eu agora tenho mulher. Habitua-te. A minha prioridade são eles, não és tu. Honra, ajuda, mas desvincula. Vai viver a tua vida. É muito pesado o que eu estou a dizer. Para alguns, se calhar, é. Preocupa? Não. Vai chegar um momento em que tu vais perceber isso na tua vida. Em que a tua vida muitas vezes não se permite, ela não flui em todos os níveis porque tu tens a bagagem antiga emocional da tua família, os conceitos todos do que é certo, sobre o que é Deus, o que é religião. Tens que trabalhar. Tens que trabalhar. Para quê? Para que é que eu tenho que trabalhar? Para ganhar dinheiro. Mas para quê? Para pagar contas? Para ir ver para o café? Porquê que eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar porque eu tenho que encontrar algo que eu gosto para servir o outro. Ótimo. O que é que eu acho que é trabalho? Começa a trabalhar contigo, a perceber o que é isso. Para tu expandires. E começares a ser o teu verdadeiro eu. E como eu costumo dizer, tu tens que responder a isto, que é o meu trabalho. Quem eu sou? O que é que eu quero? Qual é o meu propósito? Ação. Isto tem que estar aqui claro. Eu acordo, levanto, disciplina, compromisso, práticas, meditação, autoconhecimento. Melhor do que ontem, inconsciente reclama, desperto, resolve. Originalidade, pura alegria. Isto é bom para mim? É. Vai ser bom para os outros? Vai. É verdadeiro o que eu estou a fazer? É. Então qual é o porquê de eu não fazer? Vamos lá. E começo o meu dia. Tem a ver com os vossos rituais. Permitam-se. Não tentem fazer as coisas perfeitas, não é? Isso é contigo. Eu também já tive, passei meses em que não tinha dinheiro. Não tinha que comer muitas vezes. A minha primeira casa aqui, eu cheguei a um momento
em que eu tinha... subiram 2 ratos para as minhas pernas no sofá. No momento em que eu disse, chega, não admito mais isto. E fui para uma casa, o dobro mais cara, o dobro maior, em que toda a gente, não vais para aí, como é que tu vais viver? Mas ninguém me perguntou porquê que eu saí da outra. E ninguém assim me ajudou. Tu tens que seguir a tua vida. Aquilo que é correto para ti. Permite ver isso. Toda a gente passa pelas suas merdas. Não penses que só porque o outro tem isto, aquilo, que ele não passa por tretas. Toda a gente passa por tretas. Toda a gente tem que calcar, chorar, desacreditar de si, não resultar para resultar. Não penses que o outro é fácil. Não olhes para a televisão e vejas aqueles palermas e para o jornal, este anda Lamborghini, anda assim. Esquece, isso é tudo fachada. Isso são tudo contratos diferentes, que nem posso falar aqui. Isso a alma deles está no outro lado. Não é o correto. Porque quando tu cresces, permites, tu cresces em todas as áreas. Mental, emocional, físico, espiritual. É óbvio que tu vais ter dinheiro. É óbvio que tu vais ter um bom trabalho. É óbvio que as pessoas vão gostar de ti. É óbvio que tu vais estar saudável. Porque tu estás pleno. E tudo que aparece de doença, de falência, é tudo para tu estruturares-te emocionalmente e ficares ainda mais forte. Quando tu começares a ver a vida dessa forma, a permitir-te, tudo muda. E eu sou a prova disso. Nos últimos 11 anos. Permite. É verdade, a meditação ajuda bastante porque tu vens para dentro, tu começas a conectar e a perceber como é que funciona. É verdade. E eu continuo a dizer que qualquer mentoria minha, qualquer trabalho meu, se não tem que ter meditação e respiração, se não tiver isto, está incompleto. Porque tu não vais conseguir fazer nada sem meditar, sem respirar corretamente. Isso é um pilar. Portanto, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, se vocês estão na vossa jornada, na vossa transformação, juntem-se a nós na comunidade. Venham para a comunidade, nós já temos 51 módulos, nós temos lives, nós temos aulas de meditação gravadas, nós temos muita coisa para o teu despertar e para a tua transformação interna, de dentro para fora. Quem quiser, manda uma mensagem a um grupo no Telegram. Nós temos uma comunidade, aquilo funciona tipo uma Netflix, está tudo organizado, modos, lives, em que tu tens acesso a todo o conteúdo. Já vai fazer 3 anos de comunidade. Imagina o conteúdo que está lá. Para tu começares essa jornada. E depois tens-me sempre lá. Que vou sempre responder às perguntas. Lives como essas, existe lá na escola, eu ainda digo escola, na comunidade. E sem eu ter que fechar a boca, porque por aqui pelo TikTok ele... Quem quiser entrar, é muito bem-vindo. Mande mensagem privada. Terei todo hoje, está bem? Pessoal, tenham uma boa terça-feira. Permitam-se. Permitam-se. Dói. Ninguém vai ligar puto. Não vai haver resultado. Faz parte. É para ver se vocês realmente acreditam em vocês. Porque não existe nada mais importante do que vocês mesmos. Aprendam a ir para dentro. Está bem? Até amanhã. Tchau. Boa terça-feira.